quando a gente sente essa sensação, muitas pessoas que sobem aqui falam que vocês são estranhos, não posso ter medo. Mas não é medo, irmãos, é temor pela palavra. Quando a gente sente a responsabilidade que está na nossa frente, que é quando a gente abre, e não é somente um livro, né? É a boca de Deus falando. E quando nós abrimos essa Bíblia e não sente essa sensação, está errado, né, irmãos? Aleluia! Desde que não atrapalhe a dicção na palavra, desde que não atrapalhe que a gente consiga transmitir a mensagem, aleluia! Está tudo certo. Glória a Deus, aleluia. Então vamos começar com uma palavra. Deus Santo! Essa história é muito conhecida, né, irmãos? Que é a história de Ló. Quem não conhece a história de Ló? Glória a Deus. Ele morava numa cidade, Sodoma e Gomorra. Essa cidade tinha muito pecado, né? E Deus desceu até a cidade para ver se as acusações dessa cidade eram o que ele tinha ouvido. Aí eu já começo a refletir. Por que Deus precisou descer até a cidade? Se ele é onipotente, né? Ele já está em todo lugar. Muitas pessoas falam, mas Deus não está ali, não Deus está aqui. Não, irmãos. A gente aprende que Deus não precisa estar lá, porque Deus não habita no meio do pecado. Eu estava vendo um estudo, Deus não habita dentro do coração do homem mau, não, Deus não está lá. Ele retira a sua presença, assim como ele retirou a sua presença daquela cidade. Aleluia! Aí, quando a cidade começou a ser acusada, já tinha acusações, mas Deus já sabia, porque ele sabe de todas as coisas, né? Ele desceu e confirmou que aquela cidade precisava ser destruída, porque o pecado já tinha dominado, não tinha mais jeito. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Então, a parte que eu li, irmãos, glória a Deus, aleluia. O anjo do Senhor, ele passa por Abraão, porque o anjo ele tinha duas missões. A primeira missão era passar por Abraão e dizer que Abraão seria pai, seria pai de Isaac, né? Ele passa por lá, anuncia, mas essa aí já é outra história, que os irmãos já conhecem, glória a Deus. Mas ele passa lá, anuncia que Abraão vai ser pai de Isaac e vai seguir para outra missão, que é descer para Sodoma e Gomorra. Aleluia, Deus! Mas o Senhor, como não queria esconder nada do servo dele, que é Abraão, ele pega e conta para Abraão o que vai acontecer, que é os anjos ir lá para destruir aquela cidade. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! E nós, se nós seguirmos lendo, nós já percebemos o que acontece aqui. Abraão começa a interceder por aquela cidade. Ele diz, Senhor, os anjos desceram e ele continua falando com o Senhor. Ele fala, Senhor, se estiver 50 justos naquela cidade, o Senhor destruirá os justos com os ímpios? Aleluia, Deus! Deus já disse, não. Se tiver os 50 justos, por piedade deles, eu não destruirei. Mas Abraão já conhecia também a história da cidade, né, irmão? Então ele, Senhor, eu não quero te incomodar, mas, e se tiver somente 45 justos, cidade, o Senhor tornará a destruir a cidade, Senhor? Novamente o Senhor, por esses 45 justos, eu não destruirei a cidade. Mas Abraão, insistente, verdade, e eu já olho para Abraão com outros olhos, mas são olhos bons, né, irmãos? Como é bom quando a gente é insistente perante o Senhor, porque muitas das vezes nós pegamos, olhamos para o céu e vamos clamar o nome dele, mas somente um clamorzinho e a gente não ouve a resposta que nós queremos, nós já desiste. Aleluia, Deus! Abraão, ele já sentia qual que era o destino daquela cidade, mas a gente vai acompanhando que ele, Senhor, mas se tiver somente 30 justos nessa cidade, o Senhor terá piedade da cidade. Abraão, por esses 30 justos, eu não destruirei a cidade. E ele não desiste, vai. Ele vai, olha para o Senhor e mais uma vez, Deus, e se tiver 20 justos nessa cidade, o Senhor tornará a destruir a cidade? Glória a Deus, e Deus mais uma vez fala a Abraão, por causa desses 20 justos, eu não destruirei a cidade. É verdade, Deus! Como Abraão é insistente, né? Não é uma vez, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco, e ele vai tentar mais uma vez. Deus,
Me perdoa se eu estiver sendo chato, insistente. Muitas das vezes a gente, oh Deus, eu estou clamando tanto, eu não quero ser chato, mas o Senhor está ali com o ouvido, nos ouvindo. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor está atento para a nossa oração. Não é porque a resposta que Ele está nos dando não é o que nós quisermos ouvir, que Ele não esteja nos escutando. Aleluia. Mas novamente, Abraão fala: Senhor, e se naquela cidade tiver somente 10 justos, o Senhor tornará a destruir a cidade? Verdade, pai. E já o Senhor fala: Abraão, por esses 10 justos, eu não destruirei a cidade. Oh, glória. Aí, Abraão se retira e os homens já foram até a cidade. Glória a Deus, aleluia. Mas como os irmãos conhecem a história, não tinha 10 justos na cidade. Que tristeza, né, irmãos? Sodoma e Gomorra ser uma cidade já totalmente perdida. Mas eu venho para os dias atuais e nós não estamos muito diferentes, não. Verdade, A pai. gente olha, aquela cidade tinha prostituição, tinha bebedeira, tinha droga, tinha de tudo mais um pouco, tinha muita coisa errada. Mas a gente olha para os jovens e para os mais velhos e para aquelas pessoas que não encontraram Deus, como está tudo perdido, a gente vai vendo as notícias e as notícias são cada vez mais desastradoras, né, irmãos? Verdade, pai. Às vezes eu digo por mim, muitas das vezes eu penso, mas parece que nós vivemos em Sodoma e Gomorra porque está cada vez pior que lá. Quando eu olho a Bíblia aqui e olho o que está acontecendo com o mundo afora, eu percebo que a gente está no Sodoma e Gomorra, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas, então, voltando à história, os anjos do Senhor estão descendo a cidade, encontram Ló na entrada da cidade, e agora mais uma prova de insistência, ou como essa Bíblia está ensinando que a gente tem que insistir no Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ló pega e convida os anjos e falam: passem lá em casa, dormem lá, passem lá, fiquem lá. Os anjos: não, nós vamos ficar na praça. Ló insiste: não, começa a insistir mais, vamos, insiste, que a Bíblia diz que de tanto insistir, os anjos concordaram. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Deus. Aleluia. Eu Aleluia, volto a Deus. repetir, irmãos. Aleluia. É uma coisa que eu aprendo por mim, porque a palavra do Senhor, ela fala primeiro com o pregador e depois fala com a igreja. Verdade. Se não falar comigo, não tem porque eu transmitir para vocês. Aleluia. Glória a Deus, muitas das vezes eu pensava, glória a Deus, que eu estava orando pouco e estava orando pouco. Glória a Deus, porque a nossa oração nunca vai ser suficiente, nós temos sempre orar, sempre orar, sempre orar. Eu coloquei mais propósito no meu coração de oração, porque eu já orava muito menos ainda, e eu disse: Deus, eu quero voltar a pregar essa palavra, que a última vez que eu tinha pregado faz 6 anos atrás. Meu Deus, eu quero voltar, mas eu não estou preparado. Aleluia. E até meu pai, ele pegou, me convidou para pregar, e falou: se quiser eu te coloco. Não estou preparado. Não estou preparado. E Deus lá falando, aqui na igreja, falando comigo: mas tu vai ficar se preparando até quando? Eu volto e tu não está preparado ainda. Aleluia, Deus. E esse hino que eu cantei também já fala comigo dessa forma, que a gente não tem que se preparar, mas tem que estar preparado. Eu não. Depois de Deus já falar várias vezes comigo: não tem que estar preparado. Não tem que me preparar, eu tenho que já estar preparado. É verdade, Eu Jesus, cheguei, amado. falei pro pai, eu disse: próxima escala, só me colocar. Eu disse: vou, porque se eu não me colocar na presença do Senhor, eu nunca vou ser usado. Porque eu vou começar a ter mais medo, vou ficar indo para trás, vou ficar fugindo. E os irmãos que são corredores sabem, quanto mais a gente foge, mais a gente se afasta da presença de Deus. Então, quando a gente se coloca nessa responsabilidade, a gente se sente que nós temos que buscar mais a Deus. Verdade, Glória a Deus. Deus, aleluias. Então, pegando o exemplo de Ló, que insistiu os anjos entrar para sua casa, que nós venha insistir para o Senhor entrar na nossa casa. Ele vai entrar, mas se a gente dá abertura para Ele, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, os anjos do Senhor vão até a casa de Ló, como assim, os irmãos conhecem a história, mas de tão devastadora que estava aquela cidade, os homens que viram os anjos passando
seguiram eles até a casa de Ló e começaram a bater na casa de Ló, querendo tirar os anjos para fora para ter relações com eles. Verdade, Deus. Deus que me perdoe, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aquela cidade estava perdida mesmo, né, irmãos? Mas então, Ló, como sabendo que eles eram homens de Deus, até teve uma ideia, mas os anjos não aprovaram, né, irmãos? A gente consegue perceber pela história, eles não falam. Mas quando Ló até dá a ideia de pegar e mandar suas filhas para fora, para entregar para os homens rejeitaram e quiseram falar: se você não mandasse os 2 anjos para fora, eles nem sabiam que era anjo, mas falaram: homens, a gente vai fazer mal para ti, pior do que para eles. Aí logo os anjos pegaram e interviram e foram na frente e cegaram aqueles homens. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que a gente percebe, irmãos, com essa passagem? Ló queria proteger os anjos. Ló queria, mas mesmo sabendo que era anjo do Senhor, ele queria proteger. Estava bem. Mas é nós que temos que ser protegidos. Glória a Deus. Ele deveria pegar e ficar debaixo dos braços daqueles anjos e saber que eles eram homens enviados por Deus. Ele não tinha que se meter na frente porque ele era somente um homem. Mas também, é que se a gente for analisando a Bíblia, a gente vai indo para vários lados, porque a Bíblia nos ensina muito, né, irmãos? Glória a Deus! A gente também já percebe a grande fé de Ló, que é de enfrentar aqueles homens para proteger os anjos. Glória a Deus, aleluia. Mas seguindo, então, os homens eles são cegados, os anjos voltam para dentro, puxam Ló para dentro e fala: você vai ter que se retirar dessa cidade, chama quem você tiver mais na cidade. Verdade, se tiver gente, se tiver parente, chama. E a palavra do Senhor diz que Ló sai da casa e ele vai atrás dos genros, né? Porque conta que eram os futuros pretendentes das suas filhas, das suas 2 filhas. Bendito Deus. Mas quando Ló chega e fala para eles que o Senhor vai destruir a cidade, eles não dão ouvidos, eles dão risada, Verdade, eles não Deus. acreditam. E novamente eu já puxo para os dias de hoje, porque a palavra é a revelação do Senhor. Glória a Deus. Muitas das vezes não digamos nós, as pessoas entram na igreja e eu quero revelação, eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Ele fale no CPF, mas não é isso não, irmãos. É só a Bíblia é a pura revelação do que aconteceu, vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, quando esses genros de Ló não dão ouvidos, eu começo a prestar uma atenção. Quantas das vezes as pessoas aí fora não estão dando ouvidos? Hoje mesmo nós já ouvimos várias vezes: Jesus está voltando, o fim está próximo, e as pessoas estão fechando os ouvidos, não estão querendo mudar, porque esses aí deram risada, vai demorar, não é agora, igual eles disseram que não ia ser agora, deram risada, acharam que era brincadeira. Muita gente nega que a volta de Jesus Aleluia! e não é. Aleluia! Vai acontecer, e que não seja agora, para que dê tempo de você estar preparado. Aleluia! Porque depois que o Senhor chegar, levar e destruir aqui, não vai ter mais chance. Assim como não teve chance para os genros de Ló e para os demais que ficaram na cidade. Glória a Deus, aleluia. Então eles zombaram de Ló, eles não ouviram Ló e debocharam dele e ficaram lá dele. Oh, glória a Deus! Então Ló volta, pega sua esposa, pega suas 2 filhas, mas Ló também, se a gente analisar a palavra, a gente percebe que Ló estava meio ressabiado, não queria sair, né? Ele não foi por conta própria. O anjo pegou, agarrou ele e puxou, levou para fora. E disse: corra pela tua vida, fuja pela tua vida, porque eu irei destruir essa cidade. Aleluia! Aleluia! Irmãos, será que Deus precisa nos sacudir? Precisa pegar no nosso braço para mostrar o que nós temos que fazer? Será que nós não temos que só pegar e analisar o que nós devemos fazer?
Será que Ele precisa nos puxar pelo braço toda hora e nos mostrar o caminho? Será que nós não devemos? Por que Ló, já sabendo que estava numa cidade contaminada, uma cidade que já não tinha a presença de Deus, por que ele estava lá? Aleluia, Deus, aleluia! Por que precisou chegar ao ponto do anjo puxar ele para fora? Glória a Deus, aleluia! Assim, a gente percebe a grande misericórdia do nosso Deus na nossas vidas. Ele vai até nós e nos puxa para fora, mesmo que nós não esteja com vontade de sair da cidade. Verdade, Glória a Deus, aleluia! Mas que nessa igreja nós venha ter grande fé. O anjo não precisa ficar nos chacoalhando para dizer o que nós devemos, fazer. Que nós venha viver a palavra com vontade. Glória a Deus, aleluia. Verdade, Deus. Santo é teu nome, Deus. Então, Ló, com suas filhas, 2, e com a esposa, sai da cidade. Glória a Deus, aleluia. E se cumpre o que Deus falou. Glória a Deus, a cidade vai começar a ser destruída. A gente percebe que Deus sempre cumpre o que Ele fala. Glória a Deus, aleluia. Ele falou que ia destruir, destruiu. Ele falou para Abraão que se tivesse tantos justos ele não ia destruir, infelizmente não encontrou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O que a gente consegue aprender com essa história, irmãos? Como é bom quando tem gente intercedendo pela nossa vida. Se não tivesse Abraão intercedendo por aquela cidade, poderia que Ló e a sua família não seria salvo. Glória a Deus, aleluia. Porque se a gente acompanhar lendo a história, mais no final, por Abraão ter implorado tanto, suplicado, Ló foi salvo, Ló foi restaurado. Foi porque Abraão insistiu tanto, insistiu muito. Glória a Deus, aleluia. Então que nós venhamos aprender que é muito bom a gente interceder por alguém e também que intercedam por nós. É muito bom a gente orar por alguém, mas é muito bom que orem por nós. Como eu já repeti aqui, oração demais não é problema. Oração de menos sim. Aleluia! Aprender a orar por nós mesmos, mas orar pelo próximo também. Aleluia! Porque se não fosse o clamor de Abraão, a insistência de Abraão, porque tem que ser insistente. Aleluia! Mas também não se decepcionar. Deus! Porque se a gente analisar, Abraão não teve a resposta que ele deu. Ele não queria que a cidade fosse destruída, por mais que ele deu várias justificativas de 50, 45, 30. Mas ele não queria, porque ele queria aquela cidade inteira. Mas mesmo assim, o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, ponto. Verdade, Deus, aleluia. Nós temos que compreender o que o Senhor está falando. Nós temos que compreender o que o Senhor está fazendo, mesmo que não seja da nossa vontade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, os irmãos podem até pensar, ei, ele está esquecendo a parte principal, mas não, a parte principal vai chegar. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome. E o que acontece logo que depois eles são retirados da cidade, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. A mulher de Ló olha para trás. Verdade, Deus. Mas antes disso, porque ela não só olhou para trás porque ela não estava sabendo, ela não virou para estátua de sal porque ela não sabia de nada, não, porque o Senhor nos avisa. Ele avisa o que nós não devemos fazer. O anjo do Senhor falou: não olhe para trás. Aleluia, Deus. Ele está dizendo para nós hoje não olhar para trás. O que é não olhar para trás? A gente olha de onde Deus nos tirou para não voltar para lá. Esse olhar de Ló tem um significado grandíssimo aqui na Bíblia, irmãos. Aleluia. Assim como toda a Bíblia tem um significado grande, né? Glória a Deus, aleluia. Então a história vai nos contar que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Aleluia. Por que, irmãos, ela virou uma estátua? Não somente pela ordem, mas porque o coração dela permanecia naquela cidade. Glória a Deus, aleluia. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos saindo do mundo, e quando eu digo nós, não estamos vivendo na igreja, as pessoas,
a gente está saindo do mundo, as pessoas que não têm Deus, né? E o coração está ficando no mundo. Tem muita igreja sim, tem muita igreja que tem pessoas que estão na igreja e o coração ainda está no Cuidado. Cuidado para não virar uma estátua de sal. É verdade. Porque depois que nós olhar para trás e virar uma estátua, não tem mais chance. É verdade. Não vai voltar ao normal, não. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Por que o coração deve estar lá? Uma cidade tão mal, uma cidade que Deus queria destruir, uma cidade que aos olhos dos justos era perversa. E mesmo assim ela queria permanecer naquela cidade. Mesmo assim ela sentia um apego naquela cidade, porque ela precisou olhar para trás. Mesmo tendo uma ordem do anjo do Senhor dizendo que não é para olhar para trás. Aleluia. Glória a Deus. Hoje em dia não é diferente. A Bíblia do Senhor é muito clara, e quando eu digo que a voz de Deus, ela é a boca de Deus mesmo. Quando ela fala para ti não fazer tal coisa e você está fazendo, você está sendo igual a mulher de Deus. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas julgam por que essa mulher olhou para trás. Mas quantas das vezes que a gente está negando os mandamentos do Senhor e estão olhando para trás? É verdade. Quantas das vezes a gente não está seguindo o que a Bíblia está falando? Deus, nós estamos olhando para trás. Glória a Deus, aleluia. Mas que nessa igreja, hoje e até o Senhor voltar, nós não